Defensor do Corinthians é pedido por Thiago Nunes, Silvinho no Cruzeiro e JJ no Corinthians irritam diretoria. O mês de janeiro chegou e definição por Cavani deve acontecer em poucas semanas e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, visando facilitar a vida do torcedor corintiano em 2022, a diretoria do Corinthians estuda antecipar a venda de ingressos para os 3 jogos em casa da fase de grupos da Liberta nesse ano. E a intenção inicial, segundo o portal Meu Timão, seria de obter uma arrecadação substancial já no início desse ano, algo em torno aí de 8 a 10 milhões de reais. Mas é claro, isso não vai valer para todos os torcedores do Corinthians, e sim apenas para quem tem o fiel torcedor, que paga aí o mensal, pro clube, para ter um bom desconto e uma disponibilidade antecipada de ingressos dos demais. Enfim, vale ressaltar, que esse processo de venda não é novidade no Parque São Jorge, que no início da última década também vendeu ingressos no escuro durante as férias de final de ano e sem adversários definidos pelo sorteio. Então, só para detalhar aqui, o objetivo da diretoria é de fazer pelo menos 3 milhões de reais em cada jogo da fase de grupos e, se ir passando para as finais, arrecadar algo em torno de 3,5 a 4 milhões de reais por jogo. Já pensou, fiel? Bom, chegar em finais de campeonato não rende só o título não, hein? Até lá dá para fazer muita grana com bilheterias e afins. Bora torcer. Sem nenhuma chance de continuar no timão depois daquele ato de racismo, o zagueiro Danilo Avelar já foi dado pela diretoria como um jogador que não fará parte do elenco de 2022. Com isso, os cartolas alvinegros seguem em busca de um clube para transferir Avelar, nem que seja por um empréstimo simples ou pela famosa rescisão de contrato. E bem, nesses últimos dias, segundo o portal do All Sports, o jogador veio recebendo algumas consultas do Ceará, equipe essa que é treinada atualmente pelo técnico Thiago Nunes, que inclusive foi aí um dos responsáveis por transformar o lateral em zagueiro no ano passado, e também por presenciar a melhor partida de Richard no timão, recém-contratado do Vozão coincidentemente. E agora, estão aí à procura de um zagueiro para fortalecer o time na Sul-Americana desta temporada. Lembrando aqui que mesmo queimado com a maioria das torcidas, Avelar vem sendo bastante disputado no mercado brasileiro, tendo recebido sondagens dos recém-classificados Coritiba e Cruzeiro, que por sua vez recuou nas negociações a mando de Ronaldo e da própria torcida que protestou nas redes sociais. Então, queiram ou não queiram, Avelar deve ser transferido para alguma equipe, se brincar até mesmo antes da pré-temporada do timão no dia 10 começar, certo? E aí, fiel, se vocês recebessem uma proposta do Cruzeiro, Coritiba e do Ceará, para qual vocês iriam? Olha que o Avelar deu sorte ainda, viu? Na época eu achei que ele nem fosse jogar mais no Brasil depois daquilo, até que se deu bem o safado. O Corinthians se despediu de 2021, declarando com todas as letras que o técnico Silvinho será o comandante da equipe durante essa temporada. E mesmo com isso, mesmo com todas essas afirmações, muitos jornalistas, portais ou a imprensa esportiva em si começaram a especular outros destinos para o Silvio, e dizendo ainda que a diretoria poderia estar de olho em outros treinadores que estão livres no mercado, como por exemplo, esse caso mais recente aí do JJ, que quando se demitiu do Benfica, muito se falou nele estar de malas prontas para voltar ao Brasil e treinar o time do Galo, já que o Flamengo teria fechado com Paulo Souza pouco tempo depois dessa notícia. Porém, segundo o jornalista aí lá de Minas, que eu nem vou citar o nome, mas o rosto dele vai estar aparecendo aí na tela, o Corinthians teria entrado na briga pelo português e poderia dar um chapéu nos mineiros. Só que assim, fiel, essa notícia já estava muito na cara que era muito mais para a diretoria do Galo acelerar as conversas com o JJ do que de fato o Corinthians estar negociando com o Jorge Jesus, É claro, mesmo assim os corintianos se empolgaram, começaram a fazer promessas caso ele viesse, mas lógico que isso não vai acontecer, já que não é de hoje que a diretoria está fechada com o Silvinho. Tanto que, vale até ressaltar isso, quando um setorista do clube foi se informar, com ele sobre o assunto, ficou nítido para ele o incômodo nos bastidores com esse boato e do próprio Silvinho, que estava só curtindo suas férias de boa e do nada foi vinculado a várias notícias sem ele saber a procedência. Então
então, fiel, nada de JJ, nada de Silvinho no Cruzeiro ou em qualquer lugar. Ele fica e agora resta pra nós torcer por uma volta por cima pra ele calar a nossa boca, né? Assim como o Duílio está fazendo. Mas e aí, fiel, vocês vão torcer pelo Corinthians? Pelo sucesso do Silvinho no comando, né? Por uma reviravolta? Ou vocês vão torcer contra o Timão só pra ele cair e vir outro treinador até o meio dessa temporada? Olha só, hein? Talvez o uruguaio mais querido da história do Corinthians, Edinson Cavani, seguiu sendo o assunto mais comentado entre a torcida nesse final de ano. E como se já não bastasse a torcida repercutindo cada pequeno detalhe, como por exemplo ele acenando para a torcida no final do jogo e muitos falando que na verdade ele estava se despedindo, ou como o vídeo que ele postou recentemente em seu Instagram com uma música brasileira tocando no fundo bem baixinho, dando a entender que ele já estava tentando se adaptar ao Brasil. A Centauro, né, parceira do Corinthians e dona da Nike no Brasil, também aproveitou para surfar nesse hype, mas não como a Samsung naquele tempo dos name rights, e sim com perguntas do tipo cadê Cavani na live do Gustavo Mosquito com o William, e até mesmo postando uma foto do Cavani com a camisa do Corinthians no FIFA e uma legenda embaixo ironizando toda essa situação, perguntando pro Cavani se ele já tinha se atualizado. Enfim, surfaram bastante nesse hype do Cavani aí nesse final de ano, né? Muitos até estavam especulando que eles poderiam anunciar uma novidade à meia-noite, mas logicamente não aconteceu nada. Só que assim, se a Centauro ou jogadores sabem de algo, né? Inclusive vale ressaltar que o William ficou falando várias vezes ali se o Cavani poderia vir, falando talvez venha, o Mosquito também entrando na brincadeira, enfim. Se eles sabem de alguma coisa ou não, realmente não importa. Até porque, né, fiel, não tem como você tirar muitas informações deles, não dá pra saber se é brincadeira ou não. Então, o que importa mesmo é que recentemente o empresário do próprio Cavani, no caso o irmão dele, admitiu o interesse publicamente do Corinthians, mas ressaltou que não conversaram sobre salários e também que ele não pode dizer muito sobre o assunto. Ou seja, que está rolando alguma coisa entre eles a gente já sabe, só que de resto é tudo mera especulação. Detalhe aqui que o Corinthians sabe da dificuldade de fechar com o atleta e eu diria até, né, que a concorrência do Barcelona poderia atrapalhar um futuro negócio, mas eu realmente duvido que eles tratam o Cavani como uma opção e com isso a única forma do clube fechar o negócio seria com camisa 21, quebrando seu contrato em Manchester e acertando sem custos com o Timão, coisa que também está bem difícil de acontecer, porque a resposta que o Cavani falou que ia dar em janeiro tem muito a ver com ele já poder assinar um pré-contrato nesse mês, já que seu atual vínculo é válido até o final de junho, por isso essa demora toda pela definição. Outro ponto importante a falar também é que o técnico do United, o Ralf Rangnick, né, não sei, é mais ou menos isso, declarou o seguinte sobre as especulações envolvendo o atacante. Tive algumas conversas com ele, falamos sobre essa situação. Ele sabe desde o primeiro dia que eu preciso desesperadamente que ele fique, que eu não quero que ele saia. Então assim, né, fiel, a questão vai ser muito mais se ele pretende ficar em Manchester ou não, porque o único destino mais provável para ele além disso seria o Corinthians, não tem outra. Então, bora esperar essa semana aí para ver se sai algo e torcer, né? Porque quem trata essa contratação como impossível, e olha que eu tô vendo isso demais, são os mesmos que falavam que o Corinthians não tinha dinheiro para trazer o Renato Augusto, Paulinho ou até o William no meio do ano, né? Então abra um olho, fiel. Então, fiel, esse foi o giro de hoje. Espero que tenha gostado e se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho na opção todas para continuar recebendo todos os conteúdos por aqui, certo? Então fica com Deus, até a próxima e vai Corinthians!